Olá, boa noite. Boa noite. Que alegria a gente poder reunir. Vamos esperar o pessoal ir se achegando. Boa noite. Você que já chegou, já pode aí mandar o link dessa formação de hoje. Já vai mandando aí pro pessoal. Boa noite. Olá, Glaucia, boa noite, tudo bem? Olá, boa noite. Tudo bem também, graças a Tudo bem, e Deus. você? Deixa eu arredar minha imagem aqui um pouco para trás para ela parecer mais bonitinha. Isso. Ei, gente que já chegou, boa noite. Já vai mandando aí pro pessoal o convite. Não manda só para quem é da igreja, não. Vai mandando todo mundo que você tiver. Amigo que você encontra no final de semana, pessoal do seu trabalho, da academia, pessoal que tá contigo em outros momentos. Manda para todo mundo. Família. Vai mandando aí para todo mundo. Boa noite, Thaís. Vai dando boa noite aí, galera, para a gente poder começar. Vai nos dando um retorno sobre o som. Oi, Mandita. Boa noite, Richelle. Boa noite, Patrícia. Boa noite, Alessandra. Tudo ótimo, obrigado pelo retorno. Boa noite, Eduarda. Boa noite, Amanda. Boa noite, Liane. Boa noite, Aline. Vai passando rápido aqui, eu fico sem enxergar direito. Boa noite. Boa noite, Aline. Gente, põe o dedo nesse coraçãozinho aí do lado, vai dando muito coração pro Instagram divulgar ainda mais, vai mandando pro povo, pra gente começar essa nossa sequência de lives formativas. Boa noite, Rose. Boa noite, Amandinha. Olha, oi, Dindinha, a Gláucia. Oi. Que bacana. Boa noite, Claudineia. Lá de Várzea da Palma, acompanhando a gente. Seja bem-vinda à nossa live informativa. Que bom você estar aí. Vamos esperar só mais um minutinho e aí nós vamos começar a nossa live. Qualquer problema que der, às vezes sobre som, sobre vídeo, essas coisas, vocês vão nos informando aí, tá joia? Bom, para quem chegou, meu nome é Brian. Atualmente eu sirvo dentro do Manaim, graças a Deus. E fiz o acampamento em 2017 e estamos aí para poder, junto com a Glaucia, passar um pouquinho daquilo que nós estudamos sobre a nossa live formativa de hoje. Se apresenta aí, Glaucia, para o povo. Então, o meu nome é Gláucia. Eu também sirvo no Ministério de Pregação e de Formação dentro do Grupo de Oração Manaim. Fiz o acampamento Manaim em 2013. Estou aí, né, há 8 anos caminhando com o Manaim, né? Comecei no grupo desde 2012. E louvado seja Deus por essa missão, né? Se eu posso estar aqui hoje, junto com o Brian, né, meu irmão de caminhada, é por causa dessa missão, né? Por causa que um dia pessoas, né, deram o seu sim, como nós estamos dando o nosso sim aqui hoje, né? E nós esperamos que
que Deus possa mesmo, né, cuidar do coração de cada um de nós nessa noite, para que a gente possa crescer na nossa fé. Amém. Sou do Ministério para as Crianças também, gente. Segue lá o Manaíns, vídeo das crianças. Então vamos começar. Então, eu gosto sempre de começar com uma oração para que tudo aquilo que vai ser passado caia no nosso coração. Então a nossa formação se inicia em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Antes mesmo da gente apresentar aquilo que Deus tem para nós, aquilo que Deus colocou no nosso coração, aquilo que nós pesquisamos e buscamos, nós vamos adentrar a um tema que às vezes fecha um pouco o nosso coração, ou às vezes a gente não quer estudar. Uma formação, ela só tem valor se a gente acolhe essa formação de coração aberto. Então eu convido a você que está aí rezar junto comigo e com a Glaucia a oração do Divino Espírito Santo, né? O Vinde Espírito Santo, pedindo que o Espírito Santo abra o nosso coração, dando essa abertura de coração ao Espírito Santo, para que tudo aquilo que nós vamos trabalhar nessa formação, de fato, caia no nosso coração. Vinde, Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis e acendei neles o fogo do vosso amor. Enviai o vosso Espírito e tudo será criado e renovareis a face da terra. Oremos. Ó Deus, que instruíste os corações dos vossos fiéis com a luz do Espírito Santo, fazei que apreciemos retamente todas as coisas, segundo o mesmo Espírito, e gozemos sempre de sua consolação. Por Cristo e Senhor nosso. Amém. Então, para a gente começar, a Glaucia vai aí nos atualizar sobre essa nova sequência, 3 quartas-feiras de formação, sobre o que a gente vai falar. A Glaucia vai nos atualizar aí. Então, pessoal, então nós vamos ter aí 3 lives, né, começando hoje com essa sequência, sobre os novíssimos. E às vezes você viu a chamada aí a propaganda, né, aí no Instagram do Manaim, alguém mandou para você e você falou assim, mas o que é novíssimos, né? Nunca escutei falar sobre isso, né? Então, os novíssimos são realidades futuras do que vai acontecer com o homem, né? São as últimas coisas que nos irão acontecer. Então, hoje nós vamos começar falando sobre o inferno. E eu vejo o quanto as pessoas, elas se fecham quando escutam, né, falar sobre os novíssimos, falar sobre essas realidades futuras, e principalmente quando a gente fala sobre o inferno. A gente gosta muito de falar sobre o céu, né? É para lá que a gente quer ir, ainda que a gente não saiba o que a gente tem que fazer para chegar lá, mas a gente acredita e que merece estar no céu e que todo mundo vai para o céu. Mas existe a realidade do inferno, né? E é isso que a gente vai trabalhar nessa noite. Isso aí, gente. Lá na divulgação você viu que não falou a palavra inferno, né? Falou essa ausência de Deus. Então nós temos essas 3 realidades, o inferno, o purgatório e o céu, e nós vamos começar pelo inferno. Nessa formação, nós vamos trazer um pouco do que o Catecismo da Igreja Católica fala sobre o inferno, o que o próprio Jesus falou na Bíblia sobre o inferno e as oportunidades que Deus deu aos santos de que eles experimentassem o inferno para que nós pudéssemos ter um conhecimento também maior sobre esse tema, né? Então, tudo que eu e Glaucia vamos partilhar com vocês é em cima de estudos, não é aquilo que nós acreditamos só humanamente, mas é aquilo que a Igreja Católica coloca. Então, nós acreditamos porque nós somos católicos, né? Já é um ponto inicial para nós partirmos. Se nós nos dizemos católicos, nós precisamos acreditar naquilo que a Igreja nos apresenta. Nós não temos o direito, digamos assim, de falar, eu não acredito no inferno, o inferno é assim, é assado. Não, nós vamos acreditar naquilo que a Igreja está falando. Por isso nós somos católicos. Não sei se você conhece o Catecismo da Igreja Católica, que é esse livrinho amarelozinho escrito, Catecismo da Igreja Católica. Aqui tem vários parágrafos que vai falar sobre o inferno. E eu vou ler um pedacinho do 1033. Se você tem um costume, às vezes você está anotando aí do lado, né? Eu sempre dou essa dica.
Quando é formação, anota tudo que você puder. Mas depois, se não der tempo, alguma coisa, você pode entrar em contato com o Manaim, comigo, com a Glaucia, que a gente vai ajudando também com as citações que nós fizermos aqui. Gente, é muita coisa, não sei nem se vai dar tempo. Mas então nós vamos lá no parágrafo 1033, que vai falar o seguinte sobre o inferno. Não podemos estar unidos a Deus se não fizermos livremente a opção de amá-lo. Mas não podemos amar a Deus se pecamos gravemente contra Ele, contra nosso próximo ou contra nós mesmos. Nosso Senhor adverte-nos de que seremos separados dele se deixarmos de ir ao encontro das necessidades graves, dos pobres e dos pequenos, que são meus irmãos. Morrer em pecado mortal, sem ter se arrependido dele e sem acolher o amor misericordioso de Deus, significa ficar separado do Todo-Poderoso para sempre, por nossa própria opção livre. E é este estado de autoexclusão definitiva da comunhão com Deus e com os bens-aventurados que se designa com a palavra inferno. Então, o catecismo vai nos falar duas coisas importantes. Não é Deus que determina se eu ou você iremos para o inferno. Quem determina isso somos nós mesmos. Quando? Quando nós pecamos gravemente e não nos arrependemos, e não acolhemos o amor misericordioso. Se eu vivo uma vida de pecado, não acolho o amor misericordioso de Deus, não me arrependo de ter feito coisas más, eu estou me auto-excluindo de estar na presença de Deus eternamente. Então, isso que o catecismo vai falar para nós, que o inferno é esse estado de auto-exclusão. Eu é que vou decidir se eu vou para o céu, ou para o purgatório, ou para o inferno. O céu e o purgatório ainda vai ser uma outra conversa aí para frente. Mas eu ir para o inferno é uma opção minha diante dos meus pecados, se eu me arrependo ou não, e se eu acolho ou não o amor misericordioso de Deus. Então, isso vai falar lá no parágrafo 1033. Existem outros parágrafos no catecismo que vão falar também sobre isso. Então, tendo todo esse embasamento, né, no catecismo da nossa igreja, onde está, né, todo o ensinamento, né, toda a catequese mesmo, a gente não pode, como católicos, né, cristãos católicos, negar a existência do inferno, porque é negar a nossa fé, né? Nós professamos isso no credo, né? Então, nós precisamos acreditar, né? É uma verdade dogmática da nossa igreja. Muitas pessoas gostam de defender a inexistência do inferno, dizendo que isso é uma invenção da igreja para ter poder, que isso é das outras religiões, né, também para obter poder. E não, isso é uma verdade dogmática da nossa fé, né? É uma verdade revelada por Deus. E aí também partindo um pouco agora da palavra de Deus, né? A nossa fé católica, nós sabemos que nós somos guiados pelo catecismo da igreja, pela Sagrada Escritura, pelas cartas, encíclicas que uma da igreja coloca para nós e também dos ensinamentos dos santos. Então, lá na Bíblia, o próprio Deus, Deus Filho, várias vezes cita sobre a existência do inferno. Que é isso que a Glaucia ia falando, né? Da gente não acreditar. Então, não acreditar no inferno é não acreditar naquilo que o próprio Deus falou na palavra. É como se nós fizéssemos, infelizmente, como algumas religiões fazem. Vou tirar esse pedaço, porque não me agrada, e vou acreditar só no que eu quero. Não. Nós vamos acreditar em tudo aquilo que está na palavra de Deus, que nós acreditamos nela. Então, existem várias citações, eu vou falar algumas aqui, para que a gente possa ir concluindo isso, que o próprio Jesus falou da existência do inferno. Lá em Mateus 13, de 41 a 43, fala assim: o Filho do Homem enviará seus anjos, que retirarão do seu reino todos os escândalos e todos os que fazem o mal, e os lançarão na fornalha ardente, onde haverá choro e ranger de dente. Então, no reino de seu Pai, os justos resplandecerão como o sol. Aqueles que têm ouvido, ouça.
Ou seja, já era difícil escutar aquilo naquela época, mas era preciso aceitar essa verdade. Um outro que eu quero citar, não vou citar todos para a gente não estender muito, mas como no catecismo falava que é o nosso pecado que vai determinar se nós vamos ou não estar no inferno, deixa eu achar aqui, esse. Mateus 18:8, que vai falar assim, ó, por isso, se tua mão ou teu pé te fazem cair em pecado, corta-os e lança-os longe de ti. É melhor para ti entrares na vida coxo ou manco, que tendo 2 pés e 2 mãos e ser lançado no fogo eterno. Então existem ainda outras passagens, Mateus 11:23, Lucas 12:5, Mateus 25:41, Mateus 5:22. Tudo isso são passagens bíblicas onde Jesus mesmo vai falar, olha, cuidado para você não ser lançado no fogo do inferno. Tem também, né, na palavra de Deus, onde Jesus ele fala, né, que muitos tentarão entrar pela porta estreita, né, mas nem todos conseguirão. Então, Jesus, por várias vezes, ele vem nos alertar, né? Fala das trevas, fala do fogo da geena, fala da escuridão, né? Então, o próprio Jesus fala, o próprio Deus fala porque ele quer a nossa salvação, né? Jesus, ele quer que a gente vá para o céu, para onde nós somos predestinados. E aí a gente fatia a palavra de Deus só com a parte que a gente gosta, né? E só com a parte do céu e quer ignorar a parte do inferno. E muitas pessoas também vão justificando uma vida longe da vontade de Deus, né? Se encaminhando para essa mansão eterna que é o inferno, escorado em que Deus é amor, em que Deus é misericórdia. E Deus é mesmo tudo isso. Mas Deus também é justo. Deus é justo e nós nos esquecemos da justiça de Deus. Nós não podemos esquecer que Ele virá julgar os vivos e os mortos. Então Deus é amor, Deus é misericórdia, mas Ele também irá julgar. Nós não podemos caminhar só escorados nesse Deus que é amor. Não, nós precisamos saber que esse Deus também é justo e ele já nos falou na palavra, para que a gente fique atento, para que a gente saia desse caminho que nós mesmos vamos procurar com os nossos próprios pés, que é a nossa condenação, ao invés da nossa salvação. Sendo que é importante a gente dizer que o inferno ele não foi criado por Deus. O inferno foi criado pelo demônio. Deus criou o céu, né, para onde nós somos predestinados. E o demônio ele criou o inferno, né? O que Deus nos dá é a nossa liberdade. É a nossa liberdade de escolher, né? Se nós queremos estar em sua presença, que é o céu, ou nos afastar dele eternamente, que é o inferno. Eu até deixei anotado aqui que São Bernardo falava isso. São Bernardo falava, Deus é impassível, mas não incompassível, né? Ou seja, Deus ele é justo, ele é amoroso, mas ele é justo. Por quê? Porque são os nossos atos que falam por si, para julgar em nós aquilo que nós de fato fazemos, aquilo que de fato o nosso coração mostra, o nosso coração demonstra, né? E quando a Glaucia falando também me veio à mente isso, que nós precisamos levar a sério o inferno, porque enquanto nós estamos aqui na Terra, nós temos o nosso livre-arbítrio, nós vamos optar por aquilo que nós queremos fazer, por cair ou não nos pecados, por se arrepender ou não, confessar ou não. Mas depois que a gente morre, nós perdemos o nosso livre-arbítrio. Então, enquanto nós estamos caminhando aqui na Terra, nós temos a escolha de querer ou não seguir a Deus, de querer ou não ir para o céu, de ter ou não boas atitudes. Mas a partir do momento que a gente morre para esse mundo, acaba essa opção de livre-arbítrio. Aí eu não posso mais, depois que eu estou condenado no inferno, e experimentar o que acontece no inferno, falar, agora eu quero ir para Deus. Não, aí acabou. O tempo que nós temos de santificação
para buscar o céu é esse tempo terreno, esse tempo aqui da terra. Tem um outro versículo bíblico que eu gosto muito, que ele, lá em Mateus 25, 41. Ele fala assim: em verdade eu vos declaro, todas as vezes que fizestes isso a um dos meus irmãos mais pequeninos, foi a mim que o fizestes. Ele se voltará em seguida para os da sua esquerda e lhes dirá: retirai-vos de mim e para o fogo eterno, destinado ao demônio e seus anjos. Também é uma passagem bíblica quando ele vai explicar sobre a caridade, sobre fazer o bem ao próximo. E ele fala, existe essa pessoa que faz o bem ao próximo e existe o outro. O que não faz, quando ele chegar diante de mim, eu simplesmente vou falar, vá para o inferno, eu não te conheço. Tem uma outra passagem também que fala isso, né, que chama a gente de hipócrita e fala assim, olha, você vai chegar lá no reino do céu, vai bater a porta e o Senhor vai falar assim, aí você vai falar, Senhor, mas eu fiz várias obras, eu fiz muitas coisas boas e não sei o quê. O Senhor vai falar, afasta-se de mim, eu não te conheço. Então, às vezes, nós precisamos, de fato, pensar sobre isso. Nós estamos caminhando passageiramente, né? A gente gosta de cantar aquela música Sou Estrangeiro aqui, e somos mesmo, e quando tudo isso acabar, nós vamos ter um lugar para ir. Nós precisamos buscar o céu, correr. A gente precisa ter, assim, sabe, assim, nossa, detestar a possibilidade de ir no céu. De céu. Ontem eu estava, antes de ontem, no dia de finados, eu estava ali na Boa Morte, passou uma moça que é ministra do Eucaristia comigo, e a gente conversando sobre isso, ela falou assim comigo, eu nem sabia que a gente ia falar sobre o inferno. Ela falou assim, ai, Maria, eu tenho tanto medo de morrer pro inferno, mas tanto medo. E eu falava assim, gente, é isso que a gente precisa viver todos os dias pensando, meu Deus, eu não posso ir para o inferno, eu preciso correr e lutar para poder ir para o céu. É por isso que crer no inferno é crucial para a nossa salvação, né? Essa noção dessa eternidade, né, longe de Deus é fundamental para um cristão, né, para um católico que vive em função da eternidade, né? Nós precisamos viver em função da eternidade. Então nós comentamos aí um pouco sobre o catecismo, que ele fala a palavra de Deus, o próprio Jesus citando várias vezes. Se você ler o Evangelho, principalmente de Mateus, você vai achar várias vezes Jesus falando nas parábolas, a parábola do trigo, né, que fala que vai separar no final de tudo o trigo e o joio, e vai ser lançado ao fogo do inferno aquilo que for joio. Então, várias vezes durante a palavra, o próprio Jesus vem nos falar do inferno. E o que é o inferno? Né? Vamos voltar lá naquilo que o catecismo falava. O inferno é uma autoexclusão que nos leva para o inferno. Você precisa pensar assim, gente, o que leva para o inferno? E não me arrepender, não acolher a misericórdia de Deus. Eu sou ministro da Eucaristia, a Glaucia também é, e às vezes a gente às vezes é alguém mais próximo nosso, e a gente às vezes vai entregar a comunhão, né, entregar Jesus, e quem tem mais intimidade, às vezes chega perto da gente e fala assim, é que eu estou em pecado, estou precisando confessar, e aí quando as pessoas falam isso comigo, eu falo, meu filho, é hoje, não fica esperando, às vezes a gente fica esperando, como se nós soubéssemos o dia que a gente vai morrer. Então, às vezes a pessoa fala assim, não, eu estou em pecado mortal, vou passar outro, não vou passar outro. Quando vê, tem 2 meses que a pessoa sabe que está em pecado, precisa se confessar, e a pessoa está fugindo daquilo, como se soubesse quando que Deus vai chamar. E é exatamente essa dúvida, né? Essa descrença na gravidade do pecado que faz com que nós nos condenemos, né? Nós duvidamos da gravidade do pecado. Ah, não, eu peco, depois eu vou lá e confesso e Deus perdoa. Sim, Deus perdoa. O sacramento da reconciliação é exatamente para que a gente se arrependa e se converta, que a gente fique limpo daquele pecado com o propósito de não mais voltar a pecar.
E o quanto que o desconhecimento do que é pecado nos encaminha para esse caminho mesmo, né? Da ausência de Deus, né? Da perda de Deus eterno. Nós não sabemos o que é pecado e nós duvidamos da gravidade do pecado, das consequências do pecado. Os santos, quanto mais eles se purificavam, quanto mais eles rezavam, mais eles se colocavam em oração para a salvação das almas, por aqueles que não rezavam, para aqueles que precisavam se converter, porque eles viam, né, a gravidade do pecado, não só nos pecados mortais, porque às vezes os pecados, os grandes pecados a gente abandona, mas os pequenos, os pecados de estimação a gente vai continuando, né? Aquela fofoquinha, né? Aquela coisa que a gente acha que não vai fazer mal, vai nos condenar. Nós precisamos não nos preocupar só com a nossa salvação, nós precisamos nos preocupar em ser santos. Ser salvo é diferente de ser santo, e nós somos chamados à santidade, nós somos chamados à perfeição. Então, todo pecado, vários santos falavam, né? Eu prefiro morrer que pecar para ferir o meu Senhor, né? Eles preferiam a morte, preferiam grandes sofrimentos do que pecar um pecadinho, fazer um pecadinho que ia fazer um grande sofrimento em Deus, né? Então nós precisamos ver que é muito grave qualquer pecado e nós precisamos lutar contra São eles. Domingos Sávio, que ele ainda criança, adolescente, ele falava, né? Antes morrer do que pecar. E lutava para viver isso. Então, na história dele, quando a gente fala que se nós soubéssemos que morreríamos hoje, não, a questão da gente sempre achar que eu vou envelhecer lá no final, não, a gente não pode viver dessa maneira. Por isso a importância de viver a santidade. A hora que Deus me chamar, a minha parte, estou fazendo tudo aquilo que eu posso. Quando a gente vive como se não tivesse nada sem essa busca pela santidade, o que vai acabar acontecendo é isso. Nós vamos para uma conversão, mesmo que seja verdadeira, mas ela pode acontecer ou não, e depois que a gente morrer, nós não teremos eternamente. É eterno. Acabou, pensa assim, que aqui na Terra pode passar gerações para nós lá, será realmente um tempo eterno. O tempo não passa, né, lá. Então, nós precisamos lutar por essa vida de santidade e fugir do pecado. Pode nos aprisionar no inferno. Está longe. A gente pensa assim, se você está aqui, faz. Se Deus manifestou na sua vida de algum para a gente não desejar de jeito nenhum ir para o inferno. Eu pensar como que eu posso viver sem a presença de Deus, sem conseguir. Brian, o pessoal tá falando que o seu áudio tá falhando muito. Para mim, tá, eu tô te ouvindo perfeitamente. Eu estou com fome, né? Não sei, para mim tá bom. O pessoal falou que só o seu que tá picando. Tá. Tá bom? Então nós estamos aí falando
Agora, Cláudia vai entrar em nós sobre as visões dos santos. No primeiro, aí a gente vai vendo o retorno sobre a minha voz. Eu pesquisei alguns santos que tiveram, né, essa visão mística do inferno. É uma graça, né, que Deus concedeu, né, por permissão de Deus, esses santos tiveram essa visão mística, né, do que é o inferno. E aí nós temos Santa Teresa d'Ávila, que teve a visão do inferno e considerava uma das maiores graças da vida dela ter tido a visão do inferno. E ela falava que daria 1000 vidas, se ela pudesse ter, para salvar uma alma que tivesse no inferno, né? De tudo, por tudo que ela tinha visto, por tudo que ela tinha sentido. Nossa Senhora, quando apareceu aos 3 pastorinhos, deu também àquelas crianças a visão do inferno, né? Também por permissão de Deus. E é engraçado quando a gente vai lendo os relatos que algumas pessoas, né, os teólogos, estudiosos da nossa igreja, falam assim, por que para crianças, né? Um deles tinham apenas 6 anos, e por que Deus permitiu, né, que eles tivessem essas visões? E foi exatamente para que eles pudessem rezar, fazer penitências, para que aquelas almas pecadoras, aquelas almas que precisavam de conversão, não fossem parar naquele lugar que elas estavam vendo, né? Onde havia fogo, onde havia gritos. Mas a visão que mais me chamou a atenção foi a de Santa Faustina. Ela conta com uma grande riqueza de detalhes, né? O que ela viu e sentiu no inferno. Então ela fala, né, que do remorso da consciência, daqueles que falam assim, eu podia ter me confessado, eu podia ter procurado, né, me voltar para Deus. Um dia eu ouvi que aquilo que eu fazia era pecado, mas eu ignorei. Então esse remorso da consciência, o desespero de que aquela situação não vai mudar nunca, que é eterno, que não é passageiro, é para sempre. O fogo que atravessa a alma, mas não destrói. Então, aquele fogo, né? Que não consome, né? Que não destrói. A escuridão, o cheiro sufocante, os demônios e as almas se veem e o mal que fizeram. Então, o mal que a gente pratica na vida, onde a gente não se arrepende e que condena a gente ao inferno, ele é visto em todo momento. Então, a gente vê o pecado do outro, a gente vê os nossos pecados e aquilo vai nos consumindo. E Santa Faustina fala, né, que a pior pena do inferno é a perda de Deus. Estar longe de Deus, né? E por isso que a gente colocou, né, essa mansão, a ausência de Deus. Essa é a grande pena do inferno, porque só Deus pode nos dar felicidade. A nossa felicidade está nele. Então, a grande pena do inferno é a perda de Deus. Estou. E nós sofremos no inferno 7 vezes mais as penas dos nossos pecados. Então, tudo aquilo que a gente peca, lá nós sofremos 7 vezes mais. Brian, eu tô te ouvindo. Tá falando que tá mudo o seu. Eu tô te escutando.
Ah, eu tô. Pois é. Então tá. Santa Faustina também falava da contínua companhia dos demônios, né? Do desespero e do ódio de Deus, né? Do ódio que as pessoas, que aquelas almas, né, dos demônios, dos anjos caídos e das almas que estavam no inferno, o ódio que elas tinham de Deus, né? Então, maldições, blasfêmias, né? E foi muito interessante ela dizer, Santa Faustina, dos graus de sofrimento dentro do inferno, né? O grau de ódio que a pessoa tem de Deus. O tanto que lá também tinha almas que não acreditavam em Deus, ou não acreditavam no inferno. Então, há muitas almas que estavam no inferno eram almas que não acreditavam no inferno, não acreditavam na existência do inferno, né? Ignoravam essa realidade, né? Futura e eterna, a qual nós, por nossa livre vontade, podemos escolher. Então, Santa Faustina falava, né? Que por ordem de Deus, ela pôde testemunhar toda essa realidade, né, mística, essa experiência mística que ela teve, para poder testemunhar, né, para que as almas se salvassem. Ela que é uma grande apóstola, né, da misericórdia de Deus. Então, eu vejo uma das visões, né, todas são muito importantes, né, nós temos as visões, né, de Dom Bosco, ele tem um livro sobre os novíssimos, né, o céu, Inferno e Purgatório, um livro pequenininho que é super bacana, né? Que abre a gente a realidades. Na hora que você tá lendo assim, você fala, nossa, como que Deus pôde conceder a ele, né? Tantas visões, essas graças, mas o quanto isso é fecundo na nossa busca pela santidade, né? Na nossa busca pela conversão, para que a gente não caia no inferno, né? Para que a gente se livre dessa pena eterna, né? É importante a gente dizer também que ninguém sai do inferno. A pessoa, ela se condenou, ela quis ir para o inferno, ela não quis estar em outro lugar. Ela odeia Deus. E o que nos leva a isso é a soberba. O mesmo pecado de Adão e Eva, né? A soberba, a desobediência, o pecado de Lúcifer, né? Do demônio, a soberba. Quiseram ser deuses, né? E isso levaram a eles ao inferno. Então, que sim, tem pureza. É, o Brian tá falando aqui, estava na sequência aqui do que eu ia dizer. Nossa Senhora, né, de Fátima, na sua aparição, ela falava, né, que os pecados que mais levam as pessoas para o inferno são os pecados da impureza. E Padre Paulo Ricardo até falava sobre isso e um aluno dele perguntou, né, por que eram mais os pecados da impureza. E aí ele falava da facilidade que nós temos de cair nesses pecados, de achar que isso não é pecado, né? Então, todos os pecados da impureza, se eu fosse listar aqui, é, quantos pecados, né? Mas a masturbação, o adultério, a fornicação, a homossexualidade,
todos os pecados de impureza, a imodéstia no se vestir, tudo isso nos leva para o inferno. A maioria das almas que estão lá são pelos pecados da impureza, por coisas que a gente acredita que não é pecado. Ah, hoje o mundo está assim. Deus não muda, né? A doutrina da igreja não muda. O que é pecado não muda. Então nós vemos que a consequência última do nosso pecado é o inferno, é a nossa condenação. São Padre Pio, né, um grande santo da nossa igreja, ele falava que tinha medo de não ter mais espaço no inferno. Porque nós ouvimos muito que o inferno está vazio, Deus é amor, Deus é misericórdia, não tem ninguém lá, não. O demônio está lá, os anjos caídos estão lá. E os santos, que são as almas que hoje estão no céu, o que a igreja pode declarar é aqueles que estão no céu, né? A igreja não declara quem foi para o inferno. Falar assim, fulano pecou e está no inferno. Não. A igreja não declara quem está no inferno. A igreja declara quem está no céu. Mas todos os santos que tiveram essas visões místicas nos garantem que o inferno tem bastante gente. E São Padre Pinho falava, tenho medo de não ter mais espaço no inferno. Então, nós precisamos nos preocupar mesmo contra a luta contra o pecado. Não tem como falar de pecado e não falar de inferno. Assim como não tem como falar em busca pela santidade e não falar de céu. Porque são caminhos que vão nos conduzindo para esses dois caminhos. Ou nós iremos para o céu, ou nós iremos para o inferno, ou nós iremos para o céu e ainda passaremos pelo purgatório até chegar no céu. Coisas que nós vamos aprender aí nas próximas lives. Mas nós precisamos mesmo entender que precisamos lutar contra o pecado, e principalmente o pecado mortal. Uma pessoa em pecado mortal que não se arrependeu e não se confessou, ela está procurando a sua própria condenação. É a mesma coisa de falar que ela se condenou. Ela precisa buscar um arrependimento profundo e se confessar. E não é se confessar e voltar a fazer. É se comprometer e não mais pecar nesse pecado. Vou ver se com o Brian, se ele quer acrescentar alguma coisa, já que vocês não estão ouvindo. A gente ter esse bate-bola aqui. Isso. Tem uma passagem lá em Eclesiástico que fala, Eclesiástico 5, versículos 6 e seguintes. Não digas, a misericórdia do Senhor é grande. Ele terá piedade da multidão dos meus pecados, pois piedade e cólera são nele igualmente rápidas e seu furor visa aos pecadores. Né? Mais uma passagem, né? Mais uma palavra de Deus para nós, né? Que a gente não pode se escorar na misericórdia de Deus. A gente precisa entender que na mesma proporção, a sua piedade é a sua cólera, né? O maior atributo de Deus é a misericórdia, sem dúvida nenhuma, né? Ele nos quer, ele nos busca a todo tempo, né? Ele não desiste de nós. Nós rezamos na Santa Missa, né? Em todas as Santas Missas, né? Que são rezadas no mundo inteiro, nós pedimos, né? Pela conversão, pela salvação das almas, né? Isso é pedido o tempo inteiro. Ali onde Deus está presente, né? Em corpo, sangue, alma e divindade. Então, nós não podemos ignorar essa realidade, né? A gravidade dos nossos pecados.
Nós precisamos mesmo nos comprometer para que a gente não se condene, porque é nossa liberdade. Deus não vai mandar ninguém para o inferno. Se eu for para lá, foi eu que quis ir, na minha liberdade. Ele me deu todas as chances, ele me buscou, ele me chamou para o grupo de oração, ele me chamou para fazer um retiro, né? Ele usou de uma pessoa para falar comigo. Ele deu essa oportunidade, né? Ele nos dá os sacramentos, né? Caminho de purificação, caminho de santidade, né? Para que a gente possa mesmo lutar contra essa condenação interna, né? Brian tá falando aqui sobre as visões de Dom Bosco, onde ele vê algumas cordas, né? Que vão segurando as pessoas para que elas não caiam no inferno, né? Para que elas se livrem do inferno. E essas cordas são as orações, a penitência, a oração do Santo Terço, né? O quanto Nossa Senhora pede para que a gente possa rezar mesmo, né? O Santo Terço diariamente. Isso é para nossa salvação mesmo, né? Então, o quanto que a nossa oração ela é fundamental. Tem um santo que fala, né? A quem não reza não se salva. Então, rezar é muito importante para que a gente possa se arrepender, para que a gente possa buscar a confissão e a gente possa buscar a nossa salvação que está em Jesus. Tem uma passagem também, tá lá em Lucas 16, que é a parábola do rico e do Lázaro, né? O rico tá lá comendo, bebendo, né? Lá dando uma festa, e o Lázaro tá lá esperando as migalhas, né? E o rico ignorando aquele pobre que estava lá, né? E aí Lázaro morre, em seguida o rico morre, né? E aí Lázaro tá no céu lá junto com Abraão, e cadê o rico, né? O rico tá lá no inferno. E aí ele pede, né? Ele pede para Lázaro molhar o dedinho para pôr lá na boca dele, né? Para refrescar um pouquinho, né? Mais uma passagem que revela essa existência do inferno para nós, né? E o quanto nós precisamos ser humildes, o quanto nós precisamos olhar, né? Pelos outros. Às vezes a gente acha que tem dinheiro, né? A gente se acha melhor, mas na hora do juízo nós não sabemos para onde nós vamos, né? As nossas obras, a nossa vida vai dizer para onde nós vamos, né? E aí o rico ele fica desesperado pedindo para avisar, né? A família dele para que eles também não se condenem, né? Para que eles mudem de vida. E hoje Deus está falando para nós, né? O quanto que Deus falou comigo para preparar essa formação, né? O quanto que Deus foi falando comigo, né? Deve ter uns 5 meses que eu não me confesso, né? E eu tenho acesso, né? Durante a pandemia eu tive acesso a sacerdotes. Hoje nós temos a graça das confissões já estarem, né, em andamento nas nossas igrejas. E eu estou simplesmente deixando passar, confiando, né, que eu tenho muito tempo, né? E me esqueço todos os dias, algo que eu deveria me lembrar sempre da fragilidade da vida, né? Que a vida é um sopro, né? Que nós só temos o hoje e a gente vai deixando, né? Se eu morrer hoje, eu já sei para onde que eu tô indo, porque, né? Preciso me arrepender, preciso me confessar, preciso me comprometer, né? Não posso levar isso como uma brincadeira. E as pessoas que dão maus exemplos, aquelas que são chamadas, né, a dar bons exemplos, as penas que elas vão sofrer são muito maiores do que aqueles que estão lá pecando desordenadamente sem saber do seu pecado. Eu sei exatamente onde que eu estou pecando, onde que eu estou insistindo, né? Estou aqui falando com vocês hoje, então as minhas penas serão maiores. Porque eu sei o que eu preciso fazer, né? Deus já me revelou o que eu preciso fazer, o que eu preciso mudar, que eu preciso buscar a confissão, que eu preciso levar a sério, que eu não posso viver achando que eu tenho, né, todo o tempo do mundo pela frente.
Então eu preciso me comprometer nesse caminho, né? Que me conduz ao céu ou que na minha liberdade vai me conduzir ao inferno. O Brian me lembra que agora, para que a gente possa deixar esse convite para você, né? Você que é batizado, você que não é batizado também, fazendo esse estudo para dar essa formação para vocês, o padre Paulo Ricardo dizia que um homem que ainda não tinha sido batizado, ele estava no seu caminho de conversão, queria fazer parte da igreja, mas ele ainda não tinha recebido o sacramento do batismo. E Padre Paulo Ricardo, para ele, falou que ele poderia procurar um sacerdote para ele se confessar, mesmo ele não tendo recebido o sacramento do batismo, porque aquilo era caminho de salvação para ele, né? Então, você que foi batizado e não está aqui por graça de Deus nessa live hoje, né? Procure o sacerdote para se confessar, procure saber o que é pecado, o que você está fazendo na sua vida, que está te conduzindo para esse caminho, né? Do inferno, né? Que não é uma invenção da Igreja Católica, né? Que não é uma coisa de Idade Média, né? As pessoas ficam falando isso, nossa, o inferno é coisa de Idade Média. Não. Acho que é para Ixi, amedrontar as pessoas. E não, nós precisamos temer mesmo o inferno, sabe por quê? A nossa alma tem sede de Deus. O nosso corpo vai passar. A nossa alma não. A nossa alma é eterna. E existirá a ressurreição dos mortos. Existirá a ressurreição dos mortos. Padre Paulo Ricardo falava de uma pergunta que um aluno dele também tinha feito num curso dele, que falava assim, o inferno, ele é um estado ou ele é um lugar? O que é o inferno? E aí Padre Paulo Ricardo falava, ele é mais um estado do que um lugar, mas ele ainda será um lugar. Ele há de se ter um lugar, inferno, porque todas as visões místicas dos santos, dos demônios, dos anjos, que são realidades espirituais, eles conseguiram ver. Então, o inferno ele é uma realidade espiritual que os santos tiveram a graça de ver, né? Por ordem de Deus, conseguiram ter essas visões. Então, Padre Paulo Ricardo fala que o inferno é mais um estado, mas ele há de ser um lugar. Porque na ressurreição dos mortos, a gente vai ter a ressurreição, né? Do nosso corpo, né? Que aí será um corpo glorioso e tudo mais. Então, há de se ter um lugar. Então, nós precisamos entender que o inferno será um lugar onde nós estaremos, se nós, por livre e espontânea vontade, não nos decidirmos por estar em Deus, por buscar a Deus, né? O quanto que nós precisamos mesmo nos comprometer nessa luta contra o pecado, né? Então, quando a gente fala de pecado hoje, as pessoas falam assim, não, isso aí não é mais pecado, isso aí mudou, né? Hoje a gente está século XXI, que não sei o quê. E não, nós nunca podemos nos esquecer da gravidade do pecado. Nós precisamos sempre nos lembrar que nós podemos ser santos, que nós devemos buscar a santidade, né? Todos os santos, eles buscavam não ofender a Deus nas mínimas coisas, né? Muitos santos não pecavam nem em pecados veniais, que são os pecados mais leves, né? São Francisco, para guardar, né, a pureza, ele se joga, né, nos espinhos. E aonde ele se jogou, nascem flores hoje, né? Que nunca morreram, né? Desde que ele se jogou. Então, para ele lutar contra o pecado, né, da impureza, ele se jogou nesses espinhos, né? Então, muitos santos a gente ouviu falar também que eles tomavam banhos gelados,
né? Às vezes faziam, né, duras é, coisas até corporais mesmo, né? Eu esqueci o nome que fala do quando você mortificações, mas eu queria falar um outro nome, mas são mortificações, né, corporais. Então, a gente precisa mesmo nos abrir para isso, né? O quanto que o jejum, ele nos ajuda, né, nessa busca mesmo de luta contra o pecado, né? E o quanto isso nos aproxima mais do céu, né? O quanto que isso nos afasta mais dessa realidade do inferno, né? E o que mais nos assusta nisso tudo, quando a gente fala de inferno, quando a gente fala de pecado, é a gente entender da nossa grande propensão de nos fecharmos a Deus. O homem, ele se fecha a Deus, né? O inferno é esse grande fechamento do homem a Deus. Nós que fomos criados por amor, por Deus, né? Desse transbordamento do amor de Deus, nós somos criados. Nós nos fechamos a esse amor. E aí pecamos. E aí buscamos caminhos que não nos levam a Deus. Né? Então, o quanto que nós precisamos estar abertos. Por isso que Brian rezava, né? No início dessa formação, pedindo o Espírito Santo. Porque se não for o Espírito Santo, nós não conseguimos, porque é graça do Espírito Santo. Nós nos abrirmos a Deus, nós nos abrirmos ao entendimento de tudo que está sendo falado aqui, é tudo obra do Espírito Santo, é tudo graça. Então, o quanto. Oi? Nossa, o Brian acabou de me informar aqui que está faltando 2 minutos para a gente acabar a live, né? Nossa, espero que a gente tenha conseguido colocar no coração de vocês esse desejo pela santidade, né? Essa verdade que é o inferno, essa realidade, né, eterna, que nós estamos sujeitos se nós não mudarmos de vida, né? Se nós não aceitarmos Jesus, né, como nosso Salvador. Tinha muita coisa para falar ainda. Acho que Brian, mais uma live, né, para poder tá passando mais coisas para vocês, né? O assunto é muito grande, mas não deixe de procurar sites confiáveis, né? Padre Paulo Ricardo, professor Felipe Aquino. Tenha o catecismo da igreja, né? Conheça a palavra de Deus, acompanhe as nossas reflexões diárias, né? Para que a gente possa mesmo tá conhecendo mais sobre a nossa fé, né? O Brian, a Polly tá falando aqui se a gente quiser abrir outra live para a gente dar continuidade, se você quiser acrescentar alguma coisa, a gente pode. Então tá. Então nós vamos encerrar aqui. Em outra oportunidade, a gente acrescenta mais sobre esse assunto. Se você tiver alguma dúvida, pode mandar aí no direct. É, tanto para mim, quanto para o Brian, quanto do Manaim, nós estamos, né, aí para poder ajudar vocês no que vocês tiverem de dúvidas, né? E muito obrigada por você que esteve aqui. Pessoal, dá boa noite aí para a gente ver quem que acompanhou a gente até o final. E agradecer mesmo vocês, né, por estarem aqui com a gente. Tenho certeza que Deus quer, né? Deus sonhou com você nessa live porque Ele te ama, porque Ele quer você, né? No céu, na mansão do céu. Ele não quer você lá no inferno. Tudo isso, né? O motivo dessa live, o motivo, né, da nossa evangelização é porque Deus nos quer, né, na eternidade junto com Ele, né? Deus não quer perder a gente para sempre. Ele nos quer para sempre do lado dele, né? De onde a gente precisa estar, né? Onde está a nossa felicidade eterna, né? Que Deus abençoe vocês, que vocês acompanhem as próximas lives e que Deus abençoe muito mesmo vocês. Boa noite. Amém.